Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16, a partir do versículo 16. Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito. Espírito aqui está em letra maiúscula, então trata-se do Espírito Santo de Deus que está em você. Você é templo do Espírito de Deus, se você não sabe ainda, depois você confere, tome nota. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Você é templo do Espírito Santo. E tem também 1 Coríntios capítulo 6, verso 17. Aquele que se une ao Senhor, Espírito com Ele. Então você tem o Espírito Santo de Deus. Diga para quem está do teu lado isso, você tem o Espírito Santo de Deus. Maravilha! Agora, para que você tem que ir lá para o Pico do Jaraguá passar frio? Correr risco? Meu Deus do céu! Não. Ele já está em você. Se você quiser ir lá no Pico do Jaraguá passeio, aí tudo bem. Eu quero passear, eu quero conhecer. Tudo bem. Você é livre. Agora, o Espírito Santo está em você. Ele habita em você. Por isso que aqui diz, vivam no Espírito, Espírito Santo. Se Paulo está falando aqui para a igreja, vivam no Espírito, significa o quê? Que você já tem o Espírito. O que você precisa fazer agora é só viver nele, dependendo dele, da direção dele, da vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. Romanos, capítulo 12, verso 2. E não só isso, você vivendo no Espírito, olha o que vai acontecer. Você vai ter condições de lidar com algo que muitas das vezes é muito difícil para você sozinho. Para falar a verdade, é praticamente impossível para a gente sozinho. O que é? Não satisfazer os desejos da carne. Olha aí, Porque não adianta você querer superar, sabe, aqueles desejos da carne maléficos. Sozinhos, vocês não vão conseguir. Mas se viverem no Espírito, vocês vão conseguir sim. Porque só o Espírito de Deus para ajudar você. E como o Espírito de Deus te ajuda? Como, abençoado? Quando você ora, quando você vem à igreja, quando você lê a Bíblia, quando você tem comunhão com Deus. O que não é um bicho de 7 cabeças. E você tem que ter comunhão com Deus aqui, mas na sua casa também. Você tem que separar todos os dias um momento para ter comunhão com Deus. Depois de ter sido batizado por João, cumprindo ali uma das tradições do judaísmo, né, da lei, e recebeu lá o Espírito Santo, esse Espírito Santo de Deus o conduziu até onde? Até o deserto. E lá ele permaneceu por 40 dias e 40 noites. Tudo isso tem um significado, mas eu não vou entrar nesses pontos agora, porque não vai dar tempo. Mas tudo que Jesus fez tem um significado, não foi por acaso. Os 40 dias, os jejuns lá que ele fez e tal, as tentações, tudo isso. Mas eu não vou falar disso agora. Quando Jesus foi tentado, preste atenção. Quando Jesus foi tentado a transformar as pedras em pães, lembra como ele superou essa tentação da carne? O que o ajudou, ele depois de ter jejuado por tanto tempo, ele sentiu o quê? Fome. Isso tudo está escrito em Mateus capítulo 4, depois você lê lá. Mateus capítulo 4. Tá? Então ele sentiu fome, normal. Eu que estou aqui algumas horas sem comer nada, já estou com fome, que dirá Jesus que está há 40 dias e 40 noites sem comer nada. Imagine. Então ele sentiu ali
a tentação de transformar as pedras em pães. Mas ao invés dele satisfazer a carne dele, ele viveu no Espírito. E que lhe deu forças para superar aquele momento. O Espírito Santo trouxe à memória de Jesus a seguinte passagem: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E foi assim que ele superou aquela tentação da carne. E é assim que você vai superar também. Então, não só de pão. Você tem tempo para um monte de coisas, não tem? Você tem tempo de trabalhar, de dormir, de se divertir, de namorar, enfim. Você tem tempo para tudo. Agora, você não pode esquecer, e uma vez por dia você tem que ter um tempo para Deus também, para orar, para ouvir a palavra. E o Espírito Santo, ele nos ajuda. É para isso que eu convido as pessoas para entrarem no grupo, lá no grupo do WhatsApp, do Telegram, para poder ouvir as palavras de Deus, palavras que vão te ajudar, como a de ontem. Não sei se você ouviu a palavra de ontem, de manhã, pela manhã. Então ouça, abençoado, porque nós precisamos, não é brincadeira. Quando Jesus ele diz isso, não só de pão, presta atenção, ó, não só de pão viverá o homem. Por quê? Porque nós, nessa condição que nos encontramos hoje, material, humana, física, carnal, nós precisamos nos alimentar. Tem um ditado aí que diz, saco vazio não para em pé, né? Tem um ditado aí? Então, mas Jesus também falou, não só de pão viverá o homem. Você tem que se alimentar. O corpo precisa do alimento material. Mas você não é só corpo. Você não é só um corpo de carne. Você é corpo, alma e espírito. Então você precisa também alimentar o teu espírito. E como eu alimento o meu espírito? Com a palavra. O que está escrito? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Agora vamos ao versículo 17. Lembra que eu falei do nosso inimigo? Quem é o nosso maior inimigo? O nosso maior inimigo é a nossa mente, quando não está preenchida com as coisas de Deus. Porque quando nós não preenchemos a nossa mente com as coisas de Deus, nós vamos preencher com outras coisas. E na maioria das vezes, nós preenchemos a nossa mente, quando não preenchemos com as coisas de Deus, preenchemos com o quê? Com más notícias, com palavras negativas, sabe? Com sentimentos negativos que habitam em nós e irão habitar enquanto estivermos aqui convivendo com essa natureza adâmica, terrena, carnal, caída e que não tem mais jeito. Por isso que nós temos que fazer como os salmistas, não só Davi, outros salmistas, Asaf, Salomão, Moisés, que também escreveu o Salmo, e declarar o seguinte, declarar, viver, experimentar. O Senhor é o meu auxílio. Estão me entendendo? E salvação remete a isso também. Quando você lê salvação na Bíblia, seja no Antigo Testamento ou no Novo também, entenda uma coisa, salvação não significa apenas a salvação do Espírito, aquela que vai te levar para o céu. Salvação, ela possui um significado amplo, extenso. Salvação significa também auxílio. Por exemplo, quando você entende que Deus é a sua salvação, Deus é a sua salvação, diga, Deus é a minha salvação. Diga para quem está do teu lado, Deus é a sua salvação. Mas não entenda isso como salvação somente do Espírito, não que somente diminuindo a salvação do Espírito, não, essa é a maior de todas. A salvação que Deus realizou
em favor do nosso espírito, que quem nós somos realmente, é a maior de todas. É a maior dádiva, é o maior milagre, a maior de todas as bênçãos, a salvação do espírito. Mas salvação na Bíblia não significa só isso. Não se resume apenas a salvação do espírito. Abrange o quê? Auxílio, libertação. Eu já citei aqui o Salmo 46, vou repetir. Lá diz o seguinte, não precisa abrir, eu vou citar aqui para vocês. Salmo 46, o Senhor é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Olha o que Deus representa. Ele não representa só uma coisa, não. Deus é um só, mas Ele representa tudo aquilo que nós necessitamos para a nossa vida. Refúgio, primeiro, fortaleza e o que mais? Socorro. Essas três palavras se resumem em uma só. Que é qual? Salvação. Salvação significa tudo isso aí que está lá no Salmo. Então, nosso maior inimigo é a mente vazia. Tome muito cuidado. Por isso que você tem que procurar preencher a tua mente. Veja o que diz aí o verso 17 de Gálatas. Porque a carne luta contra a carne aqui é a tua carne. Está vendo? Qual é o maior inimigo de Deus ou o teu maior inimigo? Porque se é inimigo de Deus, é meu inimigo também. Depois eu vou te dar outra prova que isso aqui é verdadeiro. Então vamos lá. Teu maior inimigo está aqui, vamos lá. Porque a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a... Então quem é o inimigo aí? Hein? Quem é o inimigo? É a carne. É a mente. Quando fala de carne aqui, não está falando do corpo. Não é isso aqui, ó. É a natureza. Tua natureza carnal. Que foi estragado lá no Éden. O que Deus consertou foi outra coisa. Foi a nossa relação com Deus. E Deus também nos transforma. De dentro para fora. Mas vigia, lembra que ele falou? O que Jesus disse? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Ele falou isso para quem? Para os discípulos, para a igreja. Porque a carne luta contra o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si. Aqui não está falando de outra coisa. Aqui não está falando, o Espírito Santo luta contra o espírito do diabo. Não, é contra a nossa carne. Porque a nossa carne, você segundo a carne se opõe a Deus. Você segundo a carne, você não quer fazer a vontade de Deus. Você quer fazer o quê? A vontade da carne. A vontade da carne. A tua carne não quer estar aqui. A tua carne quer o quê? Ela quer outras coisas. Porque o que está sendo oferecido aqui não satisfaz a tua natureza carnal, adâmica. O que está sendo oferecido aqui satisfaz o teu espírito. Mas aí é que está. É isso que você necessita. Satisfazer o teu espírito. Porque satisfazendo o teu espírito, você vai poder não só suportar, como você vai ter condições de superar a vontade da carne, que para nada serve. Entenderam? Porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Verso 18, mas os que são guiados pelo Espírito, olha aí, ó. Se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Olha que maravilha, nem precisa. Aí Paulo aqui cita algumas obras da carne, depois você lê. Não vou citar aqui não, porque vai demorar. Depois você lê isso aqui, porque isso aqui também é importante, só para você ter uma noção do que a tua carne pode fazer com você, para onde ela pode te levar. Leia, tá? Presta atenção em cada uma dessas obras da carne aí, para você entender para onde a sua carne pode levar você.
E o pendor da carne dá para a morte. É isso que a gente vai ver agora. Por que eu não tenho que satisfazer isso aqui? Que Paulo está falando, essas obras da carne. Por que eu não posso satisfazer? Vamos a Romanos capítulo 8, por favor, agora. Para você entender melhor. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8. A partir do versículo 5. A partir do versículo 5. Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 5. Diz assim: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. Aí, tá vendo só? E olha, vou ser muito sincero com você. Nós somos muito mais propensos a nos inclinarmos para as coisas da carne do que para as coisas do Espírito. Por isso, lembra que eu falei no início? Da comunhão com Deus, preencher a mente com as coisas de Deus. Depois eu vou mostrar para você algo interessante que vai te ajudar muito. Então, todos nós tendemos, todos, a mesma quantidade de Espírito de Deus que eu tenho, você também tem. A mesma quantidade de unção que eu tenho, você tem também. O mesmo Espírito que habita em mim, habita em você também. A única diferença aqui é o chamado. Eu fui chamado para servir a Deus. Você também, mas de outra maneira. Porque você pode servir a Deus como ovelha. Quem falou que você não pode? Eu sirvo a Deus como pastor. Entendeu? Pastor é como se fosse um escravo de Deus. O que é muito bom, um privilégio para mim. Sinto-me honrado. Porque o pastor não tem vida própria. Não tem. Por isso que, quando o pastor é solteiro, ele tem que falar para a pessoa que quer casar com ele. Para a mulher que quer... eu não tenho vida própria, hein? Eu não tenho esse negócio, não. Hoje eu estou morando aqui, depois eu vou para lá. E é assim. E dependendo, eu moro na igreja. Entenderam? O pastor, ele tem que sempre estar disposto a abrir mão de tudo. Por amor ao evangelho. Mas você pode servir a Deus também. Você tem condições. Quando você vem à igreja, você está servindo a Deus. E isso abençoa você. Continuando aí, ó. Mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Então, aquilo que Paulo fala lá em Gálatas, a gente já leu. Viver no Espírito. Obedecer a palavra, a vontade de Deus. Verso 6, ó. Lembra? Porque eu não tenho que praticar as obras da carne que Paulo cita lá em Gálatas. Capítulo 5. A partir do verso 19, eu pedi para você ler em casa. Leia, tá? Não esqueça de ler. Leia em casa. Agora você vai saber por quê. Vamos ler o verso 6. Pois a inclinação da carne é morte. Que mata. E mata mesmo, hein? Mas a do Espírito é vida e paz. Então, se você quer ter vida e quer ter paz, faça a coisa certa. Faça a vontade de Deus. E não satisfaça as concupiscências, né, os desígnios, os desejos da tua carne. Porque olha, a tua carne só quer se satisfazer. Mas aí que está. Aí que está. Esse desejo aí que quer te controlar, que quer te dominar, só quer se satisfazer. Entenderam? Até você não ter mais condições de dar isso para a tua velha natureza. Aí quando tua velha natureza perceber que você não tem mais condições de dar para ela o que ela exige, ela vai te abandonar. Ela vai te largar numa cama de hospital, internado, sabe? Numa sarjeta aí desse mundo. É isso. Ou numa Cracolândia, né? O que acontece? A pessoa que se droga, ela está satisfazendo a carne. Ela experimentou uma vez, estão me entendendo? Experimentou uma vez. Por isso que não tem esse negócio de matar a curiosidade, não. E não vai nessa conversa aí do mundo que diz, as pessoas têm que experimentar para ver se é bom ou se é ruim. Não tem essa história, abençoado. Se você sabe que não é bom, não chega nem perto. Você tem coragem de colocar a mão em fio desencapado? Por quê? Porque você sabe que vai tomar um choque. Não é verdade? Você sabe que vai tomar um choque. Então, por que você vai experimentar uma coisa que você sabe que está matando, destruindo a vida de um monte de gente?
Quem já viu aí, ou pessoalmente, quando você foi lá no centro de São Paulo, no centro antigo de São Paulo, ou pela televisão, a Cracolândia. Olha que coisa horrorosa. Mas é o que espera. A pessoa que, ao invés de satisfazer a vontade do Espírito, se inclina para a vontade da sua carne. E o que diz aqui? Vamos ler de novo o verso 6. Leia o verso 6 aí de novo. Pois a inclinação da carne, a vontade da carne, dá para onde? Para a morte. Mas a do Espírito, vida e paz. Está vendo? Não é só vida eterna, é paz também. Porque às vezes a pessoa só se preocupa com salvação eterna. Você não tem que se preocupar com a salvação eterna. Pela graça você já foi salvo, amém? Você não tem que se preocupar mais com isso não. Agora você tem que se preocupar com a tua vida aqui. Porque é da vontade do Senhor que você tenha paz. O que ele diz? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou comandar o mundo. O que ele quer dizer com isso? Que é aqui que você precisa da paz dele mais do que nunca. Quando você estiver no céu, aí você vai estar tranquilo, abençoado. Mas enquanto você estiver aqui, você necessita ter paz com Deus. E para ter paz com Deus, você não pode satisfazer as concupiscências da carne, porque elas dão para a morte. Elas vão te destruir. Não tem jeito. Verso 7. Verso 7. Porque a inclinação da carne é o quê? Inimizade contra Deus. Pois não está sujeita à lei de Deus. Lei aqui é vontade, tá? Nem mesmo pode estar. Não pode. Por quê? Porque Deus tem algum problema com isso? Não. O problema de Deus é você. Porque Deus não quer o teu sofrimento. Que pai que ama o filho tem prazer em o filho ir para as drogas, para a criminalidade, para a bandidagem, hein? Porque o pai sabe aonde isso vai dar. Imagine uma mãe quando descobre que a filha está se prostituindo aí. Que notícia devastadora. Tomar conhecimento disso, que a filha virou uma usuária de drogas, uma alcoólatra. Triste isso. Agora você entende aqui o que nós acabamos de ler? Que a inclinação da carne é inimizade contra Deus? Porque Deus sabe que se você se tornar um servo da carne, um escravo da tua vontade, que não tem nada a ver com a vontade de Deus, você vai se perder, você vai se destruir, você vai se arruinar, e Deus não deseja isso para você. Deus não é teu inimigo. Deus não é teu inimigo. Deus é o teu pai. E como um pai que ama um filho, ele quer o seu bem. Ele quer ver você sempre bem. Ele não quer ver você numa cracolândia da vida. Ele não quer ver você num leito do hospital sofrendo, sabe lá por quê. Não é isso. Deus não quer ver você na sarjeta. Mas não se esqueça de uma coisa. O que está escrito em Gálatas 6:7. Deus ama você. Deus não castiga ninguém. Mas de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele também irá o quê? Colher. Então presta atenção. Se volte cada vez mais para Deus. Tenha uma vida séria com Deus. Pensando no seu próprio bem. Porque todos nós estamos sujeitos à ruína. Vocês estão me entendendo? É muito difícil você construir alguma coisa. Mas para destruir é num piscar de olhos. Por isso que todo cuidado é pouco. Não está na Bíblia, mas faz todo sentido. Continuando. Verso 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Por quê? Porque Deus não sente prazer no sofrimento de ninguém. Então você quer superar tuas fraquezas? Lembra que eu falei?
O maior inimigo que nós temos é a nossa própria mente, uma mente que não está de acordo com a vontade de Deus. Uma mente que não tem a mente de Cristo despertada nela. Você precisa despertar a mente de Cristo em você. Então abra agora, por favor, em Filipenses, capítulo 4, verso 8. Veja o que diz aqui, o que vai ajudar você. Porque a mente, ela nos engana. Uma mente vazia, uma mente que não está sendo preenchida e cuidada pelas coisas de Deus, pela palavra, ela engana a pessoa, ela mente para a pessoa. Ela pode levar a pessoa ao caos, à ruína. Principalmente quando você ouve mais palavras negativas, notícias negativas. Isso vai te contaminar e vai te levar à ruína. Entenderam? Se você ficar ocupando tua mente aí com essas ideologias falsas do sistema religioso, cuidado também com isso. Os falsos mestres, com os falsos cristos, que estão por aí na televisão, na internet, enganando um monte de gente. Entenderam? Usando a Bíblia, mas usando a Bíblia para enganar. Para enganar, para escravizar. Acharam aí? Olha o que nós temos que fazer, abençoado. Filipenses capítulo 4, versículo 8. É isso que nós devemos fazer aqui. Vamos ler primeiro, para eu continuar. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, ou seja, se é mentira, se é falso, então não aceite não. Tudo que é verdadeiro, e a verdade é a palavra. Jesus é a verdade que liberta. Então, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Está vendo só? Olha o que nós temos que trabalhar. A nossa mente. Quando a Bíblia fala de coração, está falando da mente. É que as pessoas não entendiam direito na época o que era o coração. Hoje a gente entende que coração é um órgão que muito útil, né? Muito útil, nós temos que cuidar também. Mas quando a Bíblia fala, principalmente lá no Antigo Testamento, de coração, vou dar um exemplo para vocês. Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele é aqui, ó, não aqui, procedem as fontes da... Agora, está falando aqui, ó. Coração lá é a mente, é aquilo que você pensa, é aquilo que você pensa. É aquilo que você pensa. É aquilo que você imagina. Provérbios capítulo 23, verso 7 diz: como imagina em sua alma, assim ele é. Olha, presta atenção, ó. Alma aqui, referindo-se à mente. Como imagina em sua alma, assim ele é. Então nós temos que ter cuidado com aquilo que nós pensamos. Porque se eu aqui, na minha mente, demonstrar o quê? Medo de adoecer, de empobrecer, de perder alguma coisa importante para mim, ou até mesmo de morrer, o que você acha que vai acontecer? Qual vai ser o final dessa história? Como imagina em sua mente, assim ele é. Agora vamos voltar aqui para o versículo 8 de Filipenses 4. Paulo cita alguma coisa aí desagradável? Não. Paulo cita aí algo negativo? Não. Tudo que Paulo citou aqui é bom. É ou não é? Ele fala aqui de amor, ele fala aqui de coisas verdadeiras, ele fala de respeito, ele fala de virtude. Ele só fala de coisas boas. E nós temos que pegar essas coisas boas da vida, essas coisas boas que vêm de Deus, e fazer o que com elas?
meditar nelas, experimentá-las. Graças a Deus, porque é isso que vai nos ajudar a viver uma vida melhor em todos os aspectos. Você recebe isso? Cuide da sua mente, cuida dos seus pensamentos, cuida do seu coração. E a vontade de Deus é isso aqui, que você ocupe a sua mente com coisas boas, com o que é saudável, com amor, com paz. É isso que Ele quer. Vamos estar de pé? Vamos orar, vamos falar com Deus.